Olá mais uma vez, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então à reflexão da palavra do Senhor nesse dia e eu quero convidar você mais uma vez a separar alguns minutos que serão importantíssimos, preciosos para a nossa vida por estarmos meditando na palavra do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia hoje no livro de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Alguns teólogos dizem que esse foi um dos dias mais ocupados do ministério de Jesus. Nesse capítulo o Senhor conta 5 parábolas e Mateus ainda liga as histórias desse dia aos acontecimentos do capítulo anterior. Jesus está aqui contando uma parábola e nós sabemos que parábolas são narrativas especiais que Jesus usou para transmitir verdades espirituais através de comparações. Sobre o que fala essa parábola de Jesus que nós lemos? Em primeiro lugar, essa parábola ela não trata da qualidade da semente. Versículos adiante, nós vamos ver Jesus dizendo que a semente é a palavra do reino, a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é boa, ela é proveitosa para corrigir, para ensinar, para repreender. No livro de Salmos nós lemos que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ainda no Salmo 119 nós vemos uma declaração apaixonante sobre a palavra de Deus, mostrando a sua importância e deixando bem claro para nós, sem nenhuma dúvida, sobre a boa qualidade dessa semente. Em segundo lugar, apesar de parecer, essa parábola não trata de um semeador que tenha jogado a semente ao vento ou que tenha jogado a semente em qualquer direção despreocupadamente. Ela não fala sobre um semeador distraído. Sobre o que então nos fala essa parábola que nós lemos? Essa parábola se refere ao coração de quem recebe esta semente, ou de quem recebe a palavra de Deus. É preciso então a gente procurar entender como os corações chegaram a essas condições impróprias para receber a semente. E precisamos observar também se o nosso coração não tem sido terra infértil, onde a palavra de Deus não tem produzido, não tem crescido, não tem frutificado. Ok, vamos ver então sobre esses corações ou esse tipo de terreno onde essa palavra foi colocada. Em primeiro lugar, no versículo 4, nós vemos a primeira parte da semente caindo à beira do caminho. Apesar de ser um lugar impróprio para plantação, muitas pessoas foram encontradas por Jesus à beira do caminho. Nós podemos citar de início Bartimeu, um cego que conhecia a palavra pelo que vemos e que estava ansioso ali para ter um encontro com o semeador que estava passando naquele lugar. Uma outra pessoa encontrada por Jesus no caminho foi Zaqueu. Um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Um homem solitário, estava em cima de uma árvore tentando encontrar o Senhor. O Senhor chega, ele desce e o Senhor entra na sua vida, entra na sua casa e então há uma mudança profunda na vida, na circunstância, nas atitudes daquele homem chamado Zaqueu. Uma outra pessoa encontrada por Jesus no caminho foi a mulher do fluxo de sangue.
Uma mulher que enfrentou as suas barreiras, os desafios. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo e procurado todos os recursos para resolver o seu problema. Mas ao encontrar com Jesus ali naquele caminho, a sua vida é transformada, ela é curada e ela é salva. Mas como nós dissemos, esta parábola ela se refere ao coração de quem recebe a palavra, não aonde o homem estava e nem à condição em que esse homem estava. Então, a palavra caída no caminho foi explicada pelo Senhor como sendo alguém que ouviu a palavra, mas não entendeu. É alguém que ouve a palavra, mas não reage a essa palavra. Às vezes nós ouvimos a palavra e não reagimos a ela, não damos importância a ela. E com o tempo ela passa a não fazer nenhuma diferença em nós. Nosso coração vai secando, vai endurecendo como um solo socado, um solo pisado. E Satanás não encontra nenhuma dificuldade em removê-la do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Um coração endurecido, uma terra endurecida, a semente não entra e ela é facilmente roubada pelos pássaros, como diz a parábola, ou pelo inimigo que retira a palavra do nosso coração. O segundo terreno que a palavra coloca está no verso 5. O Senhor fala de uma semente que caiu em pedregais. Segundo o Senhor, é alguém que logo recebeu a palavra com alegria, de imediato, mas é um ouvinte superficial. É um ouvinte emocional, que ouve a palavra, logo a recebe, mas a palavra não tem profundidade nele. Talvez porque ele não medita nela dia e noite, tendo o cuidado de praticar conforme está escrito lá. Então, quando surgem os primeiros problemas, quando surgem as primeiras dificuldades, quando surgem os primeiros desafios, essa pessoa logo desiste. São pessoas que querem viver um evangelho social, um evangelho amigável, onde se floresce sem nenhuma dificuldade. Mas quando as dificuldades surgem, ele logo murcha, porque não há profundidade. Ele não se aprofundou na palavra, ele se apegou a algumas coisas da religião. A palavra não formou raiz nele. A terceira pessoa, ou o terceiro grupo, ou o terceiro coração que vemos nessa parábola contada por Jesus é um terreno cheio de espinhos. E este talvez seja o lugar onde as sementes mais têm caído. A semente, ela fica lá escondida, você não vê a semente entre os espinhos, mas ela está lá. E Jesus descreve esses ouvintes como pessoas que estão preocupadas demais com os cuidados da vida e se esquecem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quais seriam essas preocupações? Quais seriam os espinhos que estariam sufocando a palavra no coração das pessoas hoje? Nós vemos pela palavra que podem ser as preocupações da vida, as preocupações do dia a dia, o trabalho, o que vestir, o que comer. Vemos pela palavra também que pode ser a fascinação pelas riquezas. O Senhor conversou com um homem uma vez que preferiu retirar-se triste, sem ter a certeza da vida eterna, por amar as coisas que ele possuía. Podemos perceber também pela palavra que pode ser o amor ao dinheiro ou a ambição de possuir cada vez mais coisas ou o desejo de ter aquilo que é proibido, que não é permitido, ou o anseio pelos prazeres do mundo. Todas essas coisas podem ser espinhos que estão sufocando a palavra de Deus no nosso coração. Mas existe um quarto grupo, ou um quarto terreno, ou um quarto coração. E a Bíblia diz que esse é terra boa. É aquele que ouve e compreende a palavra. É aquele que não tenta ajustar a palavra ao que ele vive, mas ele se entrega à palavra. Ele permite que a palavra o mude. Ele permite que a palavra germine, frutifique e cresça nele. Ele entende que precisa mudar, que tem que abandonar algumas coisas, que o evangelho não veio para ele continuar vivendo como está, mas para mudar a sua vida, mudar as suas ideias, mudar os seus hábitos, transformar toda a sua vida. Precisamos estar observando que tipo de coração tem sido nosso, como temos recebido a palavra de Deus. Recebemos com alegria, mas ela não produz nada em nós porque não há profundidade. Ou o nosso coração está tão duro que ela nem entra e logo o inimigo tira essa semente de nós.
Ou estamos tão preocupados com o nosso dia a dia e as coisas da vida que sufocamos a palavra de Deus, não damos importância a ela e ela morre? Ou somos terra boa? Que o seu coração seja terra fértil, aonde o Senhor pode crescer, modificar, transformar para a glória dele. Que Deus nos abençoe.